Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. É bom lembrar que Mateus e João foram apóstolos. Eles escreveram aquilo que eles viram, pois estavam presentes no momento que tudo aconteceu. Porém, Marcos e Lucas, eles não foram um dos apóstolos, um dos 12. E eles, na verdade, ouviram aquilo que passaram para eles e assim escreveram o Evangelho. O texto aqui citado fala exatamente do apóstolo João. E é verídico que todos os demais apóstolos, quando esse momento acontece, e Jesus estava pendurado ali na cruz do Calvário, os apóstolos, eles tinham fugido, não estavam ali presentes, salvo a pessoa de João. O próprio texto diz, nos versículos anteriores, que Jesus na cruz, ele vê as Marias que ali estavam, inclusive sua mãe, e o apóstolo João estava praticamente ao pé da cruz de Jesus. Então Jesus estava a morrer e João, uma testemunha viva, estava ali ao pé da cruz. E aí, quando o texto diz que Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, Jesus não estava aqui simplesmente falando que os anos que ele passou aqui na face da terra estava encerrando-se, os 33 anos. Jesus não fala aqui simplesmente que está consumado, que a sua vida estava finalizando a partir daquele momento. Tem todo um significado, e a palavra que é usada aqui no grego, ela é chamada de tetelestai, que quer dizer está consumado. Se você observar, tetelestai dentro de 4 esferas, e essa palavra grega, ela abrangia essas 4 áreas, ela vai dizer que no contexto comercial, a palavra tetelestai, que significa estar consumado, ela era usada para declarar que uma dívida havia sido completamente paga. Dentro do contexto comercial, essa é o significado do tetelestai, ou seja, essa dívida foi paga. Dentro da esfera judicial, se você for analisar a palavra tetelestai ou está consumado, dentro dessa esfera judicial, essa palavra ela é indicada para dizer que a pena de um prisioneiro ela tinha sido totalmente cumprida. Se você for analisar dentro do canteiro de obras, a palavra está consumado significava que aquele projeto arquitetônico ele tinha sido concluído em toda a sua totalidade. E ainda dentro do contexto religioso, quando se falava está consumado, leva-se a entender que aí em diante estava finalizado todos os ritos e sacrifícios da lei. Você lembra que todos os anos os israelitas iam até Jerusalém e lá eles ofereciam sacrifício para que o sangue passasse em determinado lugar e o pecado da população, o pecado daquela família fosse coberto. Quando Jesus diz está consumado, ele estava dizendo o seguinte: o plano de salvação estipulado para a humanidade, e esse plano ele não foi instalado
ou foi estipulado, ou foi criado a partir do momento que Cristo nasce na face da terra, não. A Bíblia nos diz que o plano da salvação para o homem, para a minha vida, para a sua vida, esse plano ele foi estipulado antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, Deus já estava pensando em mim, Deus já estava pensando em você que chegou aqui nesta noite. Deus já sabia que em um determinado momento, pelo homem ter o livre-arbítrio, o homem iria pecar. E Ele já estava planejando, juntamente com o Deus Filho, Deus Espírito Santo, exatamente esse plano de salvação para que o homem não se perdesse. Nós não éramos merecedores, assim como não somos, mas o louvor que foi cantado aqui nessa noite diz que Cristo morreu no nosso lugar, mesmo nós ainda sendo pecadores. Deus entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que morresse na cruz do Calvário ou no Gólgota, derramando o seu sangue puro, sangue carmesim, para que verdadeiramente eu e você tivéssemos condições de hoje à noite estar aqui para cultuar, bendizer, louvar o nome dele. Quando se fala acerca de estar consumado, o texto está dizendo que todas as dívidas foram pagas. Se você devia alguma coisa, Cristo pagou na cruz por você. Se tinha algum planejamento que estava sendo feito, esta obra foi concluída. Se tinha alguma pena judicial que você deveria cumprir, você já cumpriu, porque Cristo morreu no seu lugar. E se verdadeiramente os ritos que se passaram ficaram para trás, a Bíblia nos diz que quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, a parede da separação que separava eu e você de ter comunhão com Deus, essa parede cai por terra. Antigamente alguém tinha que interceder por nós, ser o nosso mediador. Não, agora nós temos livre acesso. A hora que nós quisermos, é só dobrar os nossos joelhos e clamarmos a Jesus Cristo, que Ele é o nosso mediador direto ao Pai. E verdadeiramente hoje nós temos acesso direto para falar com Deus. E esse Deus está presente aqui nessa noite. E um dia Ele deu o seu Filho, algo que era o mais importante, para que morresse em meu favor, em seu favor. Como eu já disse, nós não éramos merecedores, mas as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. O amor de Deus foi tão grande que se você tentar narrar, você não consegue. O amor de Deus foi tão imenso que nós não conseguimos transmitir através de palavras. E esse amor foi expresso lá na cruz do Calvário, entregando Jesus a sua vida, morrendo na cruz em nosso lugar. Coloque-se de pé nessa noite. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Todas as nossas dívidas foram pagas. Jesus morreu no nosso lugar, simplesmente para nos salvar. E hoje nós estamos aqui reunidos. E o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai citar aqui assim: como ele recebeu, ele também transmite aos irmãos que ali estavam. O Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu. E ele vai citando o texto até que ele diz: fazer isto em memória de mim. Ele prossegue dizendo para que nós,
julguemos a nós mesmos, ou seja, olhemos para dentro de nós. Não julgar o nosso irmão que chegou aqui nessa noite. Fulano de tal, não é isso, não. Ele está dizendo para que nós olhemos para dentro de nós. Aquilo que nós precisamos acertar diante de Deus, aquilo que nós precisamos corrigir, e eu tenho certeza que ao longo desse mês você já fez isso, porque agora aqui não é momento de dobrar, pedir, não, nós já fizemos isso, agora aqui é momento de comunhão, é momento de expressar a sua gratidão, é momento de derramar-se diante do Senhor, é momento de sentir a presença de Deus, é saber que através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, nós temos livre acesso à presença de Deus, e esse Deus está presente aqui nesta noite. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus.